quero convidar para fazer parte desse painel conosco, tá? Daniele Duck Schroeder. Daniele é bacharel em engenharia de software, especialista em engenharia de software, mãe de Ana Laura e Antônio e Christian Wilson. Daniele é uma profissional de TI com mais de 18 anos de experiência profissional no mercado de tecnologia, gestão de projetos, operações e pessoas. Ela atuou em multinacionais de consultoria, ajudando no processo de transformação digital, além da sua atuação profissional na área de tecnologia. Possui experiência na área de educação como professor universitário de TI e instrutor de cursos técnicos. É certificada PMP, Project Management Professional, Safe 4 Agilist e Price2 Foundation e MPSBR Introduction. Dani, obrigado pela presença. Tá? Aproveita a presença dela aqui para a gente poder conversar esse estudo que eu compartilhei com vocês. Quero convidar também Lorraine Oliveira. Lorraine é graduada em Psicologia desde 2014. Trabalhou na área de recursos humanos em empresas nacionais e multinacionais até 2018, quando passa a atuar especificamente como psicóloga clínica na abordagem TCC e palestrante. Possui um MBA Master in Business Innovation e está finalizando uma pós-graduação em TCC Terapia Cognitiva Comportamental. É mãe de gato e de plantas, adora andar de bicicleta e observar o pôr do sol. Lorraine, muito obrigado. Aproveite a presença dela aqui. Marcos Félix é treinador pós-graduado em bodybuilding coach, graduação em nutrição e classe de física atleta. Atua na transformação para a melhor versão do ser humano com acompanhamento no treinamento de alta performance física e mental. Marcão, vem para cá. Aproveita a presença do Marcos aqui, para quem acha que teve uma coisa que me ensinou muito. Eu achava que as pessoas tiravam foto em academia para ficar mostrando o corpo, etc. Tem quem faça isso. Mas eu entendi que aquilo era tipo um reforço de falar, cara, eu consegui, eu avancei um passo, eu estou melhor, eu estou conseguindo evoluir. Isso me ajudou demais. Eu entendi que não é só sobre tirar foto sobre o corpo, é sobre a gente olhar para a gente e falar, cara, eu consegui chegar aqui. Pessoal, eu vou ficar aqui também e fiquem à vontade para fazer perguntas, para tirarem as suas dúvidas. Vou deixar esse microfone disponível para vocês, beleza? Então, quem quiser, fica à vontade. Ou, se quiserem começar aqui também falando em cima do que eu trouxe, que foi abordado, também fica à vontade também e a gente vai fazer essa prova. Tá? Ana Laura, posso deixar o microfone com você e você me ajuda? Legal. Nossa, como Já está ligado. Eu passei a sua palestra inteira me coçando aqui na cadeira. Boa noite, gente. Meu nome é Taeli Belchior, eu sou CEO de uma startup. Sou psicóloga de formação, então estou dos dois lados aí desse mundo. Conheço os desafios, conheço, como diz a minha terapeuta, que fez questão de trazer para o evento, a parte técnica do rolê. E quem escutou, deixa eu te falar, Virgílio, você trouxe que é uma das coisas que é o teu propósito. Eu já rodei muito esse Brasil, muitos eventos. Eu queria te dar um feedback que a sua palestra foi uma das melhores palestras que eu já vi na minha vida. Parabéns. Se você possa realmente real oficial. Pode tirar, Virgílio. Eu acho que quando a gente faz com vontade, com prazer, a realidade, o que realmente amo está dentro dele, quando não é montado, não tem como. Exatamente. E eu vou além, sabe? Você, Marcos, né? É nítido que você tem propósito em levar essa mensagem para as pessoas.
mas você tem uma comunicação e um storytelling muito bom, que consegue prender as pessoas da sua área. Por isso que você tem que ter amplitude da sua voz, para que o seu conteúdo chegue a mais pessoas. Eu sou psicóloga de formação, vim para a área de inovação e tecnologia, passei por um processo de transição de carreira que eu não fazia a mínima ideia de onde eu estava entrando. Hoje eu sou CEO e founder de uma startup, então não estou diretamente na área de TI, mas fiz inclusive um curso de programação para aprender a conversar com vocês. Eu sou de negócios, então eu precisava aprender o idioma de vocês para falar o que eu queria na minha cabeça. E hoje eu sou casada com um profissional de TI que era para estar aqui, estava inscrita, mas passou mal. Olha só que doideira, né? Teve um pico de pressão alta antes de sair daqui. E ela é minha terapeuta. Eu trouxe ela junto. Então eu queria que vocês também falassem um pouco sobre isso. Eu fiz o processo de transição de carreira em 2016, saindo de um processo de cirurgia bariátrica por obesidade. Mudei o corpo, mas não mudei a mente. Voltei a todo um processo de adoecimento que há 3 anos, inclusive dentro da nossa startup, a gente cuida. Então hoje o 3B, que é a minha aceleradora, a minha startup, tem recurso para nós que somos sócios, para além do salário, que é um recurso que vem da empresa e fala assim, isso aqui é para vocês cuidarem de você. Você não pode pagar boleto, você não pode tomar cerveja, nem nada. A única nota fiscal para poder realmente validar esse recurso é com a sua saúde física e mental. Depois que eu e a minha sócia, a gente fez esse acordo, as coisas começaram a mudar. Então, eu estou nesse processo que o Virgílio apresentou, que é o que ele estava passando, né? Faz já 2 anos que eu invisto muito pesado na minha saúde mental. Ao contrário dele, eu procrastinei o cuidado com a saúde física, que para mim, sou psicóloga, a saúde mental era fácil, né? Era fácil nessa mão. Mais ou menos. Mas a saúde física para mim era sempre muito difícil. Sabe a pessoa, quem nunca, né? Começa a academia, bora, 3º dia, as primeiras dores, pronto, acabou. A academia já ganhou muito dinheiro comigo. E é a primeira vez que eu estou conseguindo ter consistência no rolê, porque eu entendi que eu não vou gostar, é que nem o remédio de pressão da minha mãe. Eu não criei mais a expectativa de chegar a hora que vai me dar o tesão. Então, o remédio de pressão da minha mãe é a minha academia. E eu estou no 3º mês de consistência, consegui cortar o açúcar, refrigerante, parei de beber. Sozinha? Sem acompanhamento? Não, eu estou com acompanhamento terapêutico e eu estou com acompanhamento de um personal. Ótimo, isso. Exatamente, fazer esse plano aí. Só que a gente precisa trabalhar muito a cabeça da gente. Eu, por exemplo, 3 meses que eu estou na academia, o personal entrou nesse último mês. Quando eu falei para ele que eu estava treinando com o ChatGPT, ele quase me matou. E deveria ser um texto já com ele, né? Exatamente. Seria mais fácil. Então, eu queria que vocês trouxessem um pouco essas dicas de entendi, tomei consciência, preciso mudar. Só que o processo, o tempo da mudança do comportamento, o tempo do resultado, o tempo da coisa, para a gente que precisa ter essa força no começo, parece tudo muito longe. Para quem sofre muito no processo de mudança de hábitos. Então, como que é para você, como que está aí no processo, e vocês como profissionais, o que é que trazem para a gente de dica? Começou, não desiste, não para, mas buscar força onde, pelo amor de Deus? Vou falar rapidinho aqui. Quando eu comecei, eu estava no estado máximo, e assim, enquanto eu estava indo para fora, eu senti uma dor no peito, como se fosse uma ficada mesmo. Eu senti soluço. Eu entendi que eu tinha que ir para a academia. Era difícil, tinha um dia que eu não queria, eu ia arrastando, colocava meu fone, não olhava para ninguém, assim, tô nem aí para ninguém, tô ali fazendo o meu. E eu vou para a academia, eu sei o tempo que eu gasto exatamente ali dentro. Eu coloquei isso como uma rotina. Hoje eu não consigo ficar assim, eu era um cara que odiava ir, e hoje eu não consigo não ir. E aí é uma coisa que eu até esqueci de falar, não existe negociação com a minha rotina. Todo dia eu vou fazer aquela coisa que eu estudo. Eu não negocio com a minha rotina. Eu posso desmarcar a reunião, eu posso não fazer alguma situação externa. Mas a minha rotina de dormir bem, de ir para a academia, de comer direito, não pular a refeição, eu não deixo de fazer isso com você. Oi, gente, boa noite. Sou a Rain. Tá bom.
falando um pouquinho dessa questão dessa pontada no coração, né, que você sentiu, muita gente que tem ansiedade acaba sentindo essa pontada no coração e só vai buscar ajuda quando tem esses sintomas físicos. Meu Deus, estou com essa pontada no coração, eu devo estar tendo um infarto ou qualquer coisa assim. E já atendo há 7 anos na clínica, então já vi muitos casos de pessoas preocupadíssimas indo fazer exames de cardiologista e tudo mais, por conta disso que vem da ansiedade e que faz todo o exame físico e na verdade não tem nada. Por quê? Porque o problema está aqui. Eu gosto de fazer um exemplo. Por exemplo, imagina que você está lavando louça e de repente você pegou uma faca ali meio sem querer e fez um corte no seu dedo e começou a sangrar. Isso inclusive é algo que aconteceu comigo uns tempos atrás. O que vocês fazem? Vocês seguem lavando louça com o dedo sangrando e saindo sangue e tudo mais, ou vocês vão parar, cuidar do dedo e depois continuar o trabalho? Parar, certo? Por quê? Vocês viram que tem alguma coisa machucada que está doendo. Agora, se vocês estão ali no trabalho de vocês, começam a ter taquicardia, começam a ter insônia, começam a descontar tudo na comida, se sentir extremamente irritado do nada. Normalmente as pessoas não buscam ajuda. Por quê? Porque não está vendo, porque não é no corpo, porque é tudo aqui dentro. Então, isso é um apelo mesmo para que, caso vocês percebam que estão extremamente cansadas, que vocês estão com um apetite alterado, seja comendo demais ou seja comendo de menos, que vocês estão com insônia, outros tipos de alterações também, que vocês parem e pensem, será que isso tem a ver com o meu, alguma questão mental? Será que eu estou precisando de ajuda psicológica? Ou será que eu vou ficar esperando dar sintomas físicos para que eu sinta medo e vá direto fazer um exame? Então a gente não precisa esperar essas coisas acontecerem para buscar ajuda. Inclusive, uma coisa que hoje em dia a gente tem trabalhado na psicologia também é a prevenção desses transtornos psicológicos. Então a gente trabalha, por exemplo, o Virgílio colocou ali, né, as forças de assinatura que dentro da psicologia positiva existem as virtudes e forças de caráter, que são coisas que fazem com que a gente tenha a sensação de felicidade, de bem-estar, que a gente pense, poxa, isso é algo que faz a vida valer a pena. Então a gente vai trabalhar para que você melhore a sua gratidão, a sua esperança, a sua autocompaixão, para que você melhore a sua autorresponsabilidade também pelas coisas, perdão, enfim, tem várias palavrinhas que quando a gente aplica isso na nossa vida, a gente vai aumentar todos os nossos hormônios da felicidade, consequentemente diminuir os hormônios de estresse e fazer com que a vida seja muito mais leve, muito mais gostosa. Melhor para a nossa mente, melhor para o nosso corpo também. Queria pegar um gancho que a Lorena falou, e também do que o Virgílio trouxe. A nossa área de tecnologia ela é uma área relativamente nova, né? Então, quando a gente faz um comparativo com engenharias, com advocacia, com outras áreas, nós somos uma área pouco desenvolvida e que tem poucos processos, tem pouco histórico. O que faz com que, naturalmente, a gente não tendo histórico e tendo se desenvolvido muito rápido, a gente não tem processo. E por isso, naturalmente, nós somos uma área ansiosa com uma cobrança de desenvolvimento alta, né? E nós, profissionais, estamos inseridos nesse meio. Então, é um meio de cobrança de produtividade alta e de falta de processos, falta de métricas. Então, quando você vai fazer um projeto de engenharia, por exemplo, você tem todo um método de desenvolver um projeto para que isso seja feito. Na engenharia de software a gente até tem, mas ainda é algo muito incipiente, que ainda está em desenvolvimento, e aí você começa a desenvolver e você já tem que estar com o software desenvolvido lá no final. Você
leva todas as etapas em consideração. Por que eu estou falando isso? Porque o ser humano ele é produto do meio, né? Então, quando você está numa área naturalmente ansiosa, você tende a ser naturalmente ansioso. E aí é importante a gente se conhecer como ser humano, né? Ontem, coincidentemente, na nossa conversa, eu nem sabia exatamente do que o Virgílio ia falar. Eu trouxe um pouquinho dessa experiência, assim, minha. Já trabalhei com muita gente, trabalho com muita gente, alguns aninhos aí de experiência. E o que eu aprendi pessoalmente, nós temos que nos conhecer, né? Então, assim, não adianta às vezes a gente pular de empresa em empresa e achar que a empresa ela é culpada por tudo. Ou o seu gestor, ou o seu líder. Às vezes pode ser. Muitas vezes pode ser também. Mas muitas vezes você muda, você pula de galho em galho e o problema ele se perpetua. Eu acho que em toda essa questão sempre tem a nossa responsabilidade. Exatamente. É aí que eu quero chegar. Por quê? Porque nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos saber qual que é o nosso limite. A gente precisa saber o que a gente pode aceitar. A gente precisa saber o que faz mal pra gente. Aonde nós estamos errando. Então, o Virgílio trouxe um exemplo, por exemplo, do café, né? Eu era uma pessoa que eu tomava muito café. Muito café. Eram, assim, sei lá, 10 cafés por dia. E em 2018, acho que foi, eu decidi um dia, simplesmente eu parei de tomar café. Até hoje, estamos em 2025, eu sinto o cheiro de café, eu tenho vontade de tomar café. Estou com vontade de tomar agora. Mas eu nunca, assim, foi uma decisão minha, eu nunca mais tomei café. Por quê? Eu já sou uma pessoa ansiosa por natureza. Era uma coisa que me deixava mais ansiosa. Um outro exemplo que eu trouxe para a minha vida. Eu trabalho muito com números, então se eu trabalho com números ali depois das 9 horas da noite, eu não durmo bem de madrugada. Meu raciocínio ele fica em cima do número, então a noite inteira minha cabeça vai ficar trabalhando em cima daquilo. Então, naturalmente, eu faço o possível. Se eu tiver que acordar 5 horas da manhã, eu vou acordar 5 horas da manhã para trabalhar com planilha, mas depois de 8h30, eu tento finalizar o meu trabalho e eu não excedo aquilo ali, a não ser que tenha alguma exceção à regra realmente. Então, eu acho que é importante a gente se conhecer, trazer atividade física, a gente sabe quem faz, né, quem consegue manter uma constância, sabe? Quando a gente para, a gente sente essa diferença, né, no dia a dia. Eu sou uma pessoa que eu estou ali lutando, meu marido também é personal, ele está no meu pé. Mas, assim, eu mesma sinto isso. Eu estou até pedindo desculpa, porque quando acabar aqui eu vou ter que ir, eu estou com meu filho internado. Então, eu estava viajando semana passada, consegui malhar. Essa semana eu estou com meu filho no hospital, não fui. Essa semana eu já estou assim, cara, estou cansada. Precisava ter que malhar, não estou conseguindo, mas já senti diferença, né? Já estou tipo nessa cobrança, assim, de não ter ido. Faz uma diferença enorme também. Faz uma diferença enorme na hora de dormir. Então a gente, com o passar do tempo, você vai se conhecendo, você vai sabendo que vai te ajudando a trabalhar e te ajudando na tua satisfação, no teu dia a dia, na tua realização. Isso é super importante, eu acho, essa medida, trazer essa medida pra gente como profissional também, né? Boa noite. Como você já sabe, meu nome é Marcos, eu não vou me apresentar tanto para a gente ter mais espaço e ser mais rápido e objetivo. Como vocês sabem, o tema é saúde mental e física. Então, a gente hoje em dia, além da ansiedade e querer fazer tudo ao mesmo tempo, filho, cuidar do corpo, para correr do trabalho, o profissional tem que trabalhar sentado, então passa uma parte da vida sentado ou deitado dormindo, né? Quando consegue dormir. E a gente foi feito, porque eu já trabalhei também em call center lá, quando eu era jovem, mais jovem na verdade, né? E acaba que eu também convivi com esse pessoal acelerado, cobrança, então a gente resolvia muito problema também, só que tinha reclamação no call center. Então é muita coisa arrumada. E o pessoal todo reclamava o tempo todo no call center. Gente depressiva, ansiedade, então eu vivi um tempo da minha vida isso também. E o que a gente pode fazer para melhorar esse ambiente? Por exemplo,
Essa de vermelho e rosa ali. Oi, boa noite. Alô? Tudo bem? Qual é o teu nome? Maria, você trabalha na área de TI? Não? Mas tua profissão de dia é o quê? Terapeuta. Mas você vai muito tempo sentada nos dias, né? Tá fazendo um dia alguma atividade de corrida, musculação, alguma coisa? Não, né? Então, e a gente foi feito para sentar, levantar, correr, pular. A gente, Deus deu pra gente o livramento de correr, né? Imagina se você correu quando era criança e hoje em dia, depois de 20 anos, 30 anos, sei lá, você não faz nada disso. Acho que o seu corpo vai decidir como. A gente sabe que vai ter. Então, a gente precisa correr, a gente precisa andar, a gente precisa ter alongamento no nosso dia a dia. Então, tudo isso que a gente não está fazendo, a gente está aprendendo aos poucos. Então, o que a gente puder buscar em profissionais, ambientes para melhorar a nossa qualidade de vida e autoconhecimento, a gente precisa se movimentar para ter vida, é a melhor coisa. A gente não consegue viver só colocando calorias para dentro, né? Então, se você vive comendo besteira o tempo todo, aumentando o seu consumo calórico e não tem nenhum gasto, a conta que não fecha. Isso não precisa ser profissional da área para entender. Estou comendo sempre, mas não estou gastando nada, não estou fazendo caminhada. Eu não estou falando de você ser um atleta ou uma pessoa focada. Estou falando de você acordar de manhãzinha, fazer um alongamento básico, às vezes, tocar na ponta dos pés, que hoje em dia às vezes não alcança, caminhar, né? Isso precisa de disciplina, é difícil para começar assim, mas também precisa de pessoas, às vezes tem que puxar pessoas para ajuda. Uma colega, um amigo, um profissional, nem seja online, para te orientar com os treinos, com a dieta, como fazer, qual é o seu caso que você tem, hipertensão. Então você sozinho é difícil demais. O Edinho muito tempo buscou ajuda, ou sozinho online, buscava coisa online, a gente, como fazer dieta, como treinar, e eu não ia. Então quando tem um profissional que sabe, que se importa, trata você como uma pessoa individual, que olha para o seu caso, que gosta do que faz, o resultado vem. Então, é necessário você ter essa clareza que o exercício físico é tudo para a sua vida. Faz parte de você. É como se você parasse de escovar os dentes. Ela falou que sente falta hoje em dia se não treinar. Mas imagina você passar 3 dias, 2 dias sem escovar seus dentes. Vai ficar sujo um pouco. Mas você ficar aquele mínimo ali, né? Imagina. Nosso corpo também é assim. Quem começa a fazer atividade física, no começo é difícil, mas depois que você consegue se vencer, fazer uma corrida, correr um pouquinho, nem seja 10 minutos ali, devagarzinho, se supera, você diz, caramba, que sensação boa. Por isso está tão viciante essa onda de correr hoje em dia, né? Muita gente hoje em dia corre, posta aquela foto, mas é ficando muito bom, e a gente precisa desse prazer. Às vezes a gente está muito baixo astral. Então, a corrida, o exercício físico, vale muito a pena. A gente precisa ter essa ideia. Se a gente não está escovando o nosso dente, que é o exercício físico, escovando o nosso corpo, tirando a gordura, a gente está definhando, a gente está piorando a nossa vida. E além disso, isso tudo dessa clareza é buscar ajuda. Tem como você só ler livros sobre autoconhecimento, né, autodesenvolvimento, e às vezes ter um terapeuta, né, um psicólogo ali para te ajudar com mais clareza do que você é, por que está acontecendo tal coisa. Então, hoje em dia também eu tenho essa humildade. Por exemplo, um cara muito fechado na terapia. Não, eu leio muito livro, eu sei disso, sei daquilo, mas às vezes a gente mesmo não se consegue ver. A gente acha que está tudo bem, mas às vezes você realmente tem uma coisa além que você pode melhorar, que outra pessoa que é profissional da área pode melhorar muito mais rápido para você. Você perde tempo, perde dinheiro, é isso. Busque ajuda, tá bom? Tenha essa clareza, o exercício físico, a atividade física vai te ajudar de forma tudo, não só na mente, mas ganhar mais um mesmo. Cardiovascular, exercício cardiovascular, coração. Quanto mais conseguir ter um VO2 máximo alto, que é a quantidade que você consegue ter o coração muito cardio alto, mais você consegue 30 a 40% menos chance de morrer. Então, assim, a doença cardiovascular é a que mais mata até hoje, em todo mundo. Cardiovascular é que é o quê? AVC, sistema de infarto fulminante, pressão alta, é as piores coisas que mais matam no mundo até hoje, nos últimos 30 anos. Então, o exercício físico é tudo mesmo. Vocês precisam entender isso. Uma caminhada menor, uma força, uma musculação mais precisa. Não é coisa, eu não gosto. É necessidade, entendeu? E qualquer dúvida, podem perguntar também, tá bom? Aproveita que tem muita gente que sabe outra coisa, né?
E é muito importante a gente conseguir ter tirar dúvida. É um ambiente para a gente estar aqui tirando dúvida, vocês entenderem com mais clareza. Tem pessoas que já mudaram de vida, né? Você também está agora caminhando nisso aí e vai crescer. Tem que criar esse radar, é importante. Eu queria fazer uma fala. Claro. Boa noite a todo mundo. Meu nome é Maria. Boa noite. Eu sou terapeuta ocupacional pela UFPB e eu me encontrei num dilema aqui que eu acho que é importante que a gente traga para essa discussão. A Lorraine falou sobre a dificuldade do agir enquanto a saúde mental, enquanto as nossas percepções sobre saúde mental, e em contraponto, e ela colocou situações no trabalho. Mas são dois nexos causais que naturalmente são tidos como tabu. A gente tem o trabalho na sua construção em uma construção social como identidade do sujeito. Depois do nosso nome, a segunda coisa que a gente fala é o que a gente faz da vida vive, foi o que eu falei aqui. Me trago aqui como um próprio disso. E a gente tem esse trabalho como a gente tem um trabalho, né, seja ele qual for, como uma validação do caráter do sujeito, constituído socialmente, desde que a gente se entende como sociedade. E em contraponto, a gente tem aí também na fala dela o cuidado em saúde mental, que também é outro tabu, porque a gente não fala, a gente não costumou falar sobre saúde mental. Todo mundo, quando a gente vem ter essa conversa, a gente já está muito atrasado. A gente está correndo atrás de um prejuízo que é muito grande. Então, quando a gente juntar, vamos falar sobre saúde mental. No trabalho, a gente tem, desculpa, um esvaziamento do espaço. Né? Vamos, a gente está tocando em cicatrizes aqui, né? Vamos ser sinceros. Eu gostei muito da fala do Vigílio, o aluno que eu cheguei atrasado do trabalho. Cheguei aqui e o Vigílio estava falando sobre as mentiras que são contadas. E a gente está aqui, em torno de, sei lá, 30 pessoas, um evento que foi divulgado. Então, esse esvaziamento, ele também é sintomático. A gente está correndo atrás de um prejuízo e a gente está correndo atrás sem amparo nenhum ainda, porque a gente não tem políticas públicas, a gente ainda não tem uma retaguarda da iniciativa privada, inclusive, que são os nossos empregadores, ou deveriam ser, ou espero que sejam, correndo junto conosco. Então a gente está fazendo uma frente aqui com uma demanda que para mim é igual a cena do tsunami, né? A pessoa para a gente, a onda vida aqui e a gente tentando nadar com o bote, se salvar com o bote. Mas o fato desse esvaziamento acontecer, ele não invalida isso que está acontecendo aqui, muito pelo contrário. Trago a gente para essa discussão e essa discussão coletiva que precisa ser muito mais enfatizada. A gente ainda está correndo muito atrás, e muito atrás mesmo, principalmente porque hoje os modelos de trabalho são outros. O Vigílio novamente falou sobre espaços que são tidos como casa dentro dos ambientes de trabalho, mas nós estamos trabalhando em casa agora. E se a nossa casa é o nosso lugar de trabalho? Como que a gente faz, de fato, essa distinção se tudo onde eu estou é uma extensão ou é o meu locus de trabalho? E aí? Então, assim, eu acho que a gente ainda precisa amadurecer muito, e aí eu estou me colocando nesse lugar de crítica também, de amadurecer muito esse tipo, qual é o trabalho de hoje? Quem é o trabalhador de hoje? Porque o trabalhador de hoje, ele também é uma pessoa jurídica. E aí? Como que a gente dialoga com todo esse cenário? A gente também está colocando que, ela colocou que nem tudo é culpa do líder, e realmente não é. Mas e agora que eu também sou o meu próprio chefe? Porque a partir do momento que eu sou o CNPJ, mesmo que eu esteja prestando serviço para outra empresa, eu também sou o empregador, o meu patrão. E aí, então a gente tem uma discussão que já está muito amarrada em uma raiz assim que a gente ainda não consegue nem enxergar. A situação é que a régua sobe. Isso! Exato. Eu estava falando que eu ia ficar minha onda aqui na cabeça e eu aqui. E, gente, mas assim, primeiro eu agradecer o espaço e trazer isso para essa discussão, que eu acho que ela já é muito rica, só pelo fato de existir. A gente ainda tem essa carência acontecendo.
A gente tem aí uma atualização agora do Ministério do Trabalho que incorpora dentro da NR01 os riscos sociais, mas ao mesmo tempo que o Ministério trouxe isso, ele também não traz a forma como que isso vai ser aplicado, ou sugere, isso deixa uma margem muito grande, e ao mesmo tempo já prorroga, porque ele também não conseguiu andar com isso, então já prorroga novamente mais um ano. Então a sensação ainda é do nadar e voltar para a mesma discussão. Voltar para a mesma discussão. Eu acho que era isso que eu queria dizer. Eu queria fazer uma colocação em relação ao que você falou. Eu acho que a gente está muito atrás mesmo, porque eu vejo assim, eu não sou do RH, tá? Sou gestor de tecnologia mesmo. Mas eu vejo, às vezes eu vejo a empresa, o RH mesmo tentando fazer um trabalho com o social, com os profissionais de tecnologia. Eu trabalho com uma empresa grande, são 7 mil funcionários no Brasil. E aí tem fora o plano de saúde, tem trabalho de prevenção e tal, as palestras, não sei o quê. Gente, ninguém participa. Ninguém entra. E eu me incluo nisso, tá? Eu também sou essa que não entra, tá? Se tem 1000 palestras, a psicossocial é a última que eu vou entrar. A gente prioriza várias outras coisas e a gente erra nisso. E aí eu acho que isso, eu não sei se isso é cultural, se isso é da nossa área, se é educação, sabe? Se isso é do Brasil, se a gente não é preparado, se é preconceito. Mas eu vejo que a gente precisa evoluir tanto nessa aceitação e saber que isso é uma prioridade para a gente, porque às vezes eu vejo que a gente tem oportunidade para trabalhar, seja na empresa, na sociedade, como você falou aqui, tendo uma palestra, a gente tem isso sendo ofertado. Às vezes você está sofrendo com aquilo e você não usa dessas oportunidades. Por quê, né? E aí eu acho que a gente precisa trabalhar isso muito em termos de governo, em termos de empresa, em termos de pessoas mesmo, né? Deixa eu só fazer uma coisa. Aí eu acho que ao mesmo tempo a importância das pessoas. Você estava falando, muda de contexto, muda de pessoas. Minha esposa é TI, em uma multinacional. E ela era a pessoa que corria de tudo. Até que fazer terapia e participar dos treinamentos que falam de comportamento virou pauta do relacionamento. Porque eu falei, quando eu vim para a área de tecnologia, eu fui pro limbo. Eu era aquela primeira ceninha que ele passou. Eu lutei para um cacete, para começar a fazer uma mini mudança de rotina. Vamos ver com você, não vai voltar a fazer lutar pro limbo, não. Então você sobe mais rápido, porque eu não vou descer. Isso vai virar um problema de casamento. Hoje ela é a pessoa que participa, vai para terapia, vem na marra, participa bem na marra pelo ouvido, isso está indo, né? Então, eu vejo que a gente é uma classe que tem essa muito difícil lidar. Por isso que eu acho que a educação. nossa própria profissão, ela é uma classe que tem uma resistência muito grande. Então, mas aí eu não faço a vida. Porque vocês estão falando muito de TI, que a maioria aqui é mesmo, né? Mas eu acho que isso foi feito um pouco atrás. Inclusive a Coreia trouxe isso. E porque tem falta uma coisa primordial, que é essa coisa como a NR que falaram, é mais uma regra. Mas ela é como se fosse um telhado em cima de algo que não tem base. Então, assim, as pessoas elas não vão. Daniel, eu percebo que elas não vão porque, assim, eu vou perder tempo, eles não vão olhar o meu problema, eles só vão agora arrumar mais uma regra, e a minha dor vai ser tocada de novo. Eu não sou vista. E, na verdade, como o Marcos estava falando, o que acontece é que a gente não é visto na própria casa da gente. A gente é assim. Por quê? Porque os nossos pais não têm essa dor de não ser vistos. E aí o ser não existe. Por isso que em qualquer área vai ter essa dor que o Virgílio trouxe aqui. Vai ter essa dor de eu só tenho que ter, fazer, e eu não posso ser nunca. Então, se você vai falar de comportamento, eu vou fazer o que lá, se você não vai me enxergar. Você só vai dizer, é só fazer isso. Gente, não é só fazer isso. É uma construção de um ser que tem lá 30, 40, 50, 60 anos e não sabe quem é. Né? Então, isso é um problema que eu não acho que seja de parte da parte política, não seja. É individual mesmo, porque
O nome já está dizendo, se a gente é individual, não pode vir uma outra regra geral e diga, caiba dentro dessa caixa. Então é cada um por si mesmo nessa coisa. E, inclusive, para que a gente escolha em que trabalhar, está muito associado à nossa dor. A nossa dor de não ser vista. Tá. Super legal tudo isso que vocês falaram, né? Realmente a gente está muito aquém em relação à saúde mental do que a gente deveria, né? Já que se aqui não funciona, nada funciona. Ao mesmo tempo, eu percebo que estamos começando. Tarde demais. Mas estamos começando, né? Em relação ao NR1, que bom que começaram a olhar e colocaram isso como uma lei, né? Então, sim, hoje a gente vai ter a oportunidade, as empresas vão ser obrigadas a fornecerem um cuidado da saúde mental para os seus trabalhadores. Que bom, vamos precisar fazer isso. É obrigado? É obrigado, mas vai ter que se cumprir. Outro ponto, há quanto tempo que vocês começaram a ouvir de uma forma legal, eu faço terapia? Não faz muito tempo. Então, são pouquíssimos anos, provavelmente depois da pandemia, que veio esse boom de ansiedade. Não que antes as pessoas não fossem ansiosas, não que antes as pessoas não tivessem depressão, ou que já não estivessem sofrendo com burnout, apesar de ter sido nomeado há pouco tempo. As pessoas já estavam sofrendo com tudo isso. Porém, a partir da pandemia foi meio que aceito. Todo mundo surtou e vai todo mundo precisar de ajuda psicológica. E desde então, a psicologia tem estado muito mais presente na vida das pessoas, seja através das redes sociais, seja através de eventos como esses, seja na própria terapia individual, né? Mas estamos sim melhorando em relação a esse preconceito. A gente ainda tem muito a melhorar, mas sim, estamos nesse caminho, tá? Em relação à questão da saúde mental dentro das empresas, independente se é na área de tecnologia ou se é em outra área, nós psicólogos e outros profissionais também que cuidam da saúde mental, vamos estar nesses ambientes corporativos para que a gente realmente possa levar aquilo que faz sentido no desenvolvimento psicológico das pessoas. Eu, como psicóloga clínica, já há mais de 7 anos, também trabalhei na área de recursos humanos vários anos da minha vida, então eu sei como que é o ambiente corporativo, também adoeci em ambiente corporativo, até por isso fiz também a minha transição de carreira. Então, eu compreendo como que é essa dinâmica toda dentro de uma empresa e, pelo menos, eu posso, falando por mim, eu sei que eu tenho total vontade, principalmente, e capacidade para levar essa promoção de saúde mental dentro das empresas. E que bom que a gente vai começar a ter essa necessidade corporativa. E daí, a partir disso, quem sabe as pessoas também não têm mais... melhoram esse preconceito, né, para poder pensar, poxa, parece que uma terapia ia me ajudar. Porque quanto mais a gente tem contato com algo, mais a gente normaliza aquilo. Por exemplo, o próprio exercício físico. Há quanto tempo que virou esse boom de academia? Também não faz muito tempo. Eu tenho... Exato. Então, hoje é super natural a gente falar, eu faço academia, eu faço musculação. Estranho é que não faz. E ainda é uma pequena população, porque seu ciclo ainda é legal de amizade também. E assim, e ainda quando você vai conversar com as pessoas que não faz nenhum tipo de exercício, você ainda é meio estranho. Por quê? Principalmente por questão estética, né? Você tem que estar com um corpo X, Y, Z também, por conta de redes sociais, né? Mas muita gente busca por saúde, e que bom.
Então, eu imagino que em algum momento a terapia vai estar um pouco mais parecida assim, com a academia, com o exercício físico, e esse cuidado com a saúde mental vai ser olhado com maior cuidado. A gente não vai precisar ter um sintoma físico, né, para poder pedir ajuda. E quanto à questão de ambiente, né, que o pessoal falou aqui também, sendo você trabalhando dentro da empresa que fornece esse ambiente, né? Estou em casa, faço tudo aqui. É super realmente importante que as pessoas tenham a consciência dessa separação e do que elas estão sendo pagas para fazer e de quais são seus limites, ou seja, muito autoconhecimento e pessoas que trabalham em casa. Por exemplo, eu trabalho a maior parte do tempo em casa. Uma coisa que vocês podem fazer é separar o seu ambiente de trabalho, separar a sua roupa de trabalho, separar o seu horário de trabalho. Então, eu tenho aqui, eu só vou entrar nesse ambiente de trabalho quando eu estiver com as minhas roupas de trabalho e quando eu estiver no meu horário de trabalho. Fora isso, o meu computador não vai comigo para a sala, não vai comigo para o quarto, e não. Então, a gente também precisa ter essa disciplina. E tinha mais um ponto que eu queria falar. Se vocês quiserem anotar, eu, aproveitando o momento em que a gente está, eu gostaria de dar algumas dicas para que vocês possam aplicar no dia a dia de vocês para ir melhorando aos pouquinhos, né, a saúde mental mesmo, esse cuidado psicológico e que acaba sendo também o cuidado físico. Então, prontos, pessoalmente, podem anotar se quiserem. Coisas que vocês vão fazer que são simples e que vão elevar os seus níveis dos hormônios da felicidade, que são endorfina, serotonina, ocitocina e dopamina. Por exemplo, tomar meia hora de sol. Por exemplo, passar um tempo brincando com o seu animalzinho. Como eu falei, eu tenho meu gatinho, então eu tenho esse momento com ele. Outra coisa, ouvir música clássica. Então, se você está num momento que você quer relaxar, você pode ouvir uma música clássica mais tranquilinha. Quando você está num momento que você quer acordar, ter um pouco mais de energia, você pode ouvir uma música clássica que seja um pouco mais animada. Prática de yoga, a prática do exercício físico, a prática de meditação. Quando eu falo meditação, não é aquela coisa de vou ficar aqui fazendo não tem nada disso. A prática de meditação, para quem está começando, pode ser, por exemplo, 3 minutinhos durante o seu dia. Eu vou parar 3 minutinhos e vou prestar atenção na minha respiração. Ou eu vou prestar atenção no meu batimento cardíaco. Ou eu vou procurar uma meditação guiada que seja curtinha, 3, 5 minutos. Conforme eu for praticando isso, eu posso aumentando o meu tempo de meditação. Outra coisa, os exercícios físicos, né, eu já falei, o contato com pessoas. Mas eu tenho contato, eu fico na reunião com as pessoas. Não é reunião. Socializar, né? Exato. Socializar assim, como nós estamos fazendo agora, que não é online, certo? Então, conversar com pessoas, sair, participar de eventos como esse, porque a gente já está aqui tendo esses contatos. Então, a gente sai um pouco daquele meio que muitas vezes pode ser tóxico e vai para um outro meio onde a gente vai conseguir descarregar, onde a gente vai conseguir relaxar. Beijo, abraço, o próprio sexo também, tudo isso são coisas que super elevam os nossos hormônios da felicidade. Então, só aí, eu quero deixar um último, que esse é muito, muito, muito importante, que é a prática da gratidão. Então, é você tomar um tempinho no seu dia, seja de manhã, tarde, de noite, quando você quiser, quantas vezes no dia você quiser, e você agradecer por coisas que você tem na sua vida. Mas eu não tenho um carro. Tudo bem, mas você tem olhos que enxergam, você tem uma respiração que está funcionando direitinho, você tem o seu corpo perfeitamente, você tem um teto para morar, você tem comida na sua mesa.
Então, poder agradecer pelas coisas que vocês já têm no dia a dia, e isso super ajuda na elevação dos nossos hormoninhos da felicidade, e é algo que, inclusive, nos dá esperança. Que a esperança é super importante, por exemplo, em casos de pessoas que estão mais deprimidas, certo? Então, essas são algumas diquinhas aí que são básicas, fáceis e rápidas para vocês poderem aplicar na vida de vocês. Para finalizar minha fala na palestra de hoje, essa deixa da Lohane foi muito interessante, que são dicas úteis, né, no nosso dia a dia. Eu vou falar um pouco sobre a nutrição, sobre a alimentação nossa mesmo. Porque a gente tem uma alimentação terrível, né? Então, o que a gente é o que a gente come. Vocês já devem ter ouvido isso. Então, nossa alimentação, os micronutrientes da alimentação são as frutas e legumes. Então, você não consegue ter vitaminas no seu corpo, como vitamina B12, vitamina C, vitamina D, não tanto que é hormonal, é mais o sol mesmo. Então, levar aqueles 30 minutinhos de sol por dia faz muito bem. Se vocês fizerem exames clínicos, vocês vão ver que está baixo a vitamina D de vocês, porque a gente não leva sol. Então, isso desregula muita coisa hormonal, às vezes até o estradiol de vocês mulheres, testosterona de homem também. Então, levar sol é muito importante. A alimentação com a nutrição de frutas vai ajudar você a ter vitamina B12, vitamina C, vitamina A, vitamina E. Então, são os micronutrientes da sua alimentação. E a nutrição vai ter carboidrato, proteína e gordura. Se você não sabe definir o que é isso, você precisa de uma ajuda profissional. Você precisa saber o que é proteína, a quantidade de proteína que você precisa comer para o seu peso, para o seu biotipo, a quantidade de gordura, a quantidade de carboidrato. Definindo isso, a água, a hidratação é um ponto essencial. Você, mulher, você, homem, que não toma água direito, você não consegue ter uma vitalidade, você não consegue ter nem uma urina boa, quanto mais saúde. Então, o Lohane também falou sobre sexo, façam isso mesmo, abusem de contato, abusem de se cuidar do seu corpo, da alimentação. É isso, qualidade de vida é você conseguir olhar para você mesmo, ver o que você está cuidando, se você está realmente se cuidando de você, saber que está correndo, está andando, está pulando, está conseguindo agachar. Se não está errado, tem que se cuidar, tem que buscar ajuda profissional. E a alimentação vai te ajudar muito, ajudar depois as vitaminas subirem. Se você não sabe o que é isso, puxa o profissional, faz um exame clínico ali, porque a vitamina D não é aquela quantidade baixinha que sai aquele exame que o pessoal diz que está bom, o médico do posto, ou o seu médico normal diz que está bom, não é aquilo que é bom. Vitamina B12 também não é aquilo que é bom, então você fica sem energia, você já acorda cansado e busca café para ter mais vitalidade. Mas a cafeína é aquele efeito de dopamina que você fica ali buscando sempre, querendo ter energia, mas você não vai ter, tá bom? E a serotonina é essa explosão que realmente bem-estar, que o sol, que a caminhada, que o exercício físico traz. Então é isso, abuse de atividade física, e é isso. Obrigado por tudo, tá? Valeu pela atenção de vocês. Obrigado, Marcos. Só complementar rapidinho. No meu plano inicial, o Marcos tinha colocado todo dia em jejum, ao acordar, caminhar por 30 minutos. Eu pensei assim, caminhar 30 minutos vai ajudar em quê? Só que eu segui. Depois de um tempo, aí é que eu saquei o impacto que isso tinha no organismo na hora de começar o dia, em jejum ainda, não beber água, né? Mas sem comer nada. Isso faz uma limpeza mesmo, mas trabalha tudo ali que é incrível. Só queria mencionar uma coisa. Eu falei a todo momento de colocar a gente em primeiro lugar. Tá? Cuidado com essas questões que a gente traz muitas vezes de terceirizar, como que isso também. Não terceirize as suas decisões. Aqui é sobre isso. É você assumir a frente, é você definir o que você quer para a vida sua. Tá? Então, tome o ambiente, não é sobre isso. Muito tempo eu coloquei a fala nesse lugar. Então, eu entendi que era eu tinha que fazer. E aí as coisas começam a mudar. Perfeito. Era bem isso que eu ia falar. Eu ouvi a fala de todos e não quero desconstruir vocês, tá? Mas trabalho com tecnologia desde que eu tenho por jeito. Então eu já nasci com aqueles gabinetes gigantes, né? Com aqueles teclados e
telas monstruosas, parece um monstro. Hoje eu olho e faço que monstro, né? Que a gente trabalhava no dia a dia. E trabalho com TI até hoje. Hoje sou coordenadora, né, de CS e também gerente de operações. Não sei como eu faço as duas coisas, mas eu faço. E uma coisa interessante de tudo isso é porque em 2017 eu tive uma virada de chave. Assim como você, eu também tive que me reavaliar como pessoa, como ser humano. Porque a gente fica se vendo o tempo todo, como que você falou, como que os outros olham para a gente, né? E não como humano. E faz muito tempo que a gente deixou de ser humano. E a gente ou é pai, ou é filho, ou é mãe, ou é aquele baita profissional, é aquele baita, né, atleta. A gente é sempre alguma coisa, menos a gente. E isso nos tira do lugar de humano. E a gente se tornou máquina de alguma coisa, menos humano. Então, em 2017, eu tive essa virada de chave e disse assim, não, para tudo, né? Para o planeta que eu quero descer e vou para Marte, né? Quem sabe lá tem um ser humano para eu poder me relacionar e saber como é que eu me torno um também, né? E aí eu comecei essa jornada como você, meditação, busca de espiritualidade, tudo que eu ouvia era vai para o sol, toma água, faz exercício. Eu escutava todo tipo de orientação, busca uma terapeuta, né, busca uma religião, todo mundo dava uma dica. Eu tenho uma dica maravilhosa para você, sai do trabalho. Deixa esse emprego, vai tudo melhorar se isso acontecer. E aí eu concordo com o Vigílio quando ele disse, ouça, escute você. Olha para dentro. Dentro tem a resposta. Não é teu vizinho, não é tua terapeuta, não é teu pai, não é tua mãe, não é tua esposa, teu esposo. É você que vai saber o que você precisa. Tudo isso é importante, importantíssimo. Mas se a gente não faz a coisa principal, que é olhar para dentro, por fora, só vai ser mais uma meta, mais um objetivo para você alcançar. E quando você alcançar, você vai olhar para os lados e vai dizer, poxa, consegui agora. Corri 42K, pedalei até Pipa e voltei com os dedos todos estrupiados, né? Mas fui e voltei, consegui. E agora? Qual a próxima meta? E a gente vai atrás da sociedade da performance, né? A gente abre o Instagram, tá lá. Todos lindos e maravilhosos. Sociedade do cansaço. Por que essas palestras estão vazias? Porque a gente não quer mais meta para cumprir. Eu não quero mais ouvir uma palestra que vai me dizer o que eu tenho que alcançar. Eu quero ver vida. Eu quero ver realidade. Sabe? Eu quero sentar no lugar e escutar uma história que é real. Eu quero parar de correr atrás de números. 2 litros de água por dia, toma, senão você morre. Você não pode parar de comer carne, senão você vai morrer. E a vitamina B12. Então eu acho que a gente tem que dar um restart na gente, sabe? E parar de olhar para a vida com binóculo, né? Aproximando demais, ou então com a visão do outro, né? Quem sou eu pelo olhar do meu colega? Então, assim, eu acho que nesse momento, até o projeto que a gente criou chamado Eu em Pauta, sou eu que tenho que estar em pauta. Não o que eu preciso, não o que eu devo ter, não o que alguém diz que eu devo ser, nem o que eu devo fazer, né? Mas o que eu estou precisando? Isso o tempo todo, porque a gente precisa de coisas dentro de nós diferentes o tempo todo, né? Era só isso. Era só tudo isso. E tem teoria para tudo, né? Quando tem teoria para tudo, tem coach que diz cada coisa que se você não se olhar para dentro, realmente você não sabe para onde vai. Não, um disse que pode comer carne, outro disse que não pode comer carne vermelha. Um disse que a vagina do ovo tem colesterol, outro disse que você tem que comer a vagina do ovo. Então, mas você pensar, mas isso aí não é não, né? Se realmente você não parar e olhar
traz isso para dentro, a gente está falando de alimentação, mas a mulher também no mercado de trabalho e tudo, então a gente realmente está falando isso. O que eu gosto, né? O que eu estou fazendo aqui? Então é muito interessante essa fala final sua. É isso. Tem alguma coisa na falar? Só quero complementar um pouquinho o que ela falou, trazer uma experiência pessoal, assim, que eu vivi no ano passado. Eu perdi meu pai no ano passado. E meu pai era uma referência, assim. E foi super. E não em surpresa, porque eu viajei, eu estive no Paraná. No domingo voltei para João Pessoa no domingo, fiquei um mês. E na quarta-feira, na quinta-feira, eu estava voltando para o Paraná, meu pai não teve. E no sábado ele faleceu. E aí, meu pai foi professor universitário, então ele teve homenagens, assim, de alunos de 35, 45 anos atrás, ele teve homenagens de professores da onde eu estudei no Jardim, ele teve homenagem de professores que ele foi da universidade, ele estava aposentado, teve de amigos que gostavam de mexer com madeira, e aí eles foram homenagear ele. E aí eu falei para o meu irmão, eu falei, poxa, mano, como que vai ser no dia do nosso velório, né? Eu não vou conseguir deixar nada. Vou deixar isso ligado, né? Exatamente, eu falei isso pro meu irmão falou, Dani, nós somos em 6 irmãos, ele falou, nem que se a gente juntar todo mundo, a gente não consegue nem 10% do pai. Mas dá para ver o que você sentiu, né? Mas aí, assim, o que eu queria chamar a atenção para a tua fala? Para mim, isso me levou para um lugar de reflexão e ainda me leva muito, porque mudou algo dentro de mim depois disso, sabe? Então, a todo momento eu me volto para pensar nisso, né? Eu quero fazer diferente a partir desse momento da minha vida. Mudou meu propósito de vida. Eu quero que quem trabalha comigo, ou que meus filhos, ou que os meus amigos, eles se lembrem de mim de uma forma diferente. Mesmo que sejam os outros pensando em mim. Mas aí, por uma outra perspectiva, pensando no que você falou, eu comentei isso com uma amiga minha. E aí, o pai dela estava doente, ela falou assim, Dani, eu quero que se foda. Quero saber de nada, porque quero saber o que os outros vão achar de mim. Eu não quero saber de nada, eu quero estar bem com a minha família. Eu quero viver o hoje com meu pai. Eu quero estar bem com eles hoje. Então, é o que é para você, é o que te satisfaz. É sobre o que faz sentido para mim e para minha vida, entendeu? É só para complementar o que você falou, querido. É um fim de vida realmente muita realidade, né? Cada um. Pessoal, a conversa sempre é boa, são novidades. Tem mais alguém que quer perguntar alguma coisa? Obrigada. Boa noite, pessoal. Meu nome é Camila. Eu trabalho na área de TI, sou desenvolvedora de aplicativos. Eu queria tirar uma dúvida com o Virgílio. Em relação naquela época da vida dele, que ele resolveu abrir o CNPJ, né? Sair, voltar para o Brasil, na verdade, e abrir o CNPJ. Quais foram os desafios de trabalhar? Você não era CNPJ antes, né? Era o quê? Era carteira assinada? Qual o desafio? Quais foram os desafios de trabalhar na CLT e quais foram as facilidades? E depois, quais foram os desafios e as facilidades de trabalhar na CNPJ? Depois que você teve essas duas visões, o que mudou? E, na verdade, o que continuou a mesma coisa? Que você percebeu que tanto em um e no outro nada mudava. Isso. Tá, vamos lá. Acho que o ponto principal ali é uma mudança que acontece na sua vida, né, com base nas experiências. Qual foi o meu caso? Eu fui morar fora do Brasil, acreditando que a gente escuta muito no Brasil que fora do Brasil é melhor. Aí eu pergunto, melhor que? Para quem? E para quem? Porque assim, acho que até
O salário é melhor, né? Ah, o meu aluguel era R$13.500. Se for converter, era R$13.500. Acho que era isso. O salário é maior, você vai comprar 4 limões, dá R$20. Limão, você vai ali na feira, compra 1 quilo por 5 R$10. 4 era. E 4 quase murcho, assim, não tinha qualidade do creme aqui. Era onde você para? Da Suécia. Então, não tem nada contra quem escolhe morar fora, de repente o cara tem uma vida ruim no Brasil, ou passa dificuldade aqui, talvez fora é um caminho para ele, né, para a vida dele, para a família dele, é um norte ali. O caso do Virgílio foi o seguinte, dá para tentar abreviar. Como eu falei, isso é com base nas experiências. Eu ajudei, eu fui convidado para ajudar a última eleição lá na Suécia, para ajudar no dia. E teve uma coisa que me chamou muita atenção. Quando os brasileiros começaram a chegar, e os brasileiros que moravam lá há mais tempo, que já eram, sei lá, 40, 50, 60 anos, chegavam lá, eles chegavam chorando, pedindo um abraço das mesárias. O pessoal na vila para voltar e começava a conversar. E, sabe esse calor humano brasileiro que a gente tem? A única sociedade que deu certo no mundo, que o diferente que uma argentina vem para o Brasil e a gente conversa e naturalmente, a única sociedade no mundo, pelo menos até onde eu vi, que faz isso é no Brasil. Não conheço nenhum outro lugar, porque assim, uma coisa é a pessoa falar que te aceita, que convive. Uma coisa é falar que aceita, mas na verdade o cara a pessoa está ali segurando para não sair de perto de tudo, entendeu? Aqui não, aqui pode ser negro, branco, azul, verde, amarelo, cabelo roxo, falar de um jeito, falar de outro, todo mundo comunga. Tem as suas diferenças, tem as suas brigas, mas a gente consegue conviver. Nenhum outro lugar do mundo é assim. Mesmo se você pegar o indiano, a cultura indiana, que tem essa questão do pessoal que estar perto, conversar e tal, aí se você olha no corporativo, você vê que não tem ainda esse negócio do brasileiro. Ei, tudo bem, vou na minha casa, como é que você está? Vem cá, me dá um abraço e tal. Cara, isso é nosso, isso é Brasil. Entende? E aí eu falei o seguinte, cara, o que eu quero para a minha vida? Porque aquilo que me venderam, essa realidade que eu estou vendo aqui, ok, eu consegui ir para ambientes assim, que poucas pessoas têm acesso. Talvez 1% da sociedade tenha acesso. Fui para lugares chiques, refinados, sou grato por isso. Só que eu olhei para aquilo tudo e falei assim, eu estou fazendo isso para mim ou para mostrar para alguém que eu cheguei até aqui? Autodeterminado. Agora já percebi que você está achando. Isso mesmo. Tem um negócio, né, que a gente fala do cosmos né, o nosso converge. E o que eu trabalhei, principalmente na terapia recente, que me dei conta, é que as decisões que eu tinha tomado na vida não era com base naquilo que eu queria, mas eu queria provar para alguém que eu era capaz de dar ou de conseguir chegar naquele lugar. E isso para mim custou muito. Se deu a foto no início, eu estou aqui, a sair daquilo lá e está bem hoje, tem igreja, paz, tranquilo, faço o que eu quero na minha vida, recebi uma discipância aí relacionada ao internacional, mas agora com a empresa brasileira. Então, assim, eu acho que quando a gente é verdadeiro com a gente, as coisas acontecem.
às vezes não tem o que a gente quer. Só que a experiência na Suécia isso é uma coisa que no Brasil não se aprende. Visão de longo prazo e você entender que se você escolher um caminho, vai ter momentos difíceis e fáceis. Mas se o teu foco é ir naquela direção, continua. Uma hora você vai chegar lá. Eu aprendi isso com eles. Então, o pessoal não estava preocupado na velocidade. Eles estavam preocupados em saber se o caminho, se a escolha, se a direção estava certa. Se você entender que o teu caminho é aquele ali, você vai por ali, cara, olha, tem 2 anos e meio que eu estou praticamente trabalhando em colocar sozinho, eu estava com as pessoas, mas não tinha muito reduzido agora. E eu estou vendo as coisas começarem a florescer agora. Depois de 2 anos, sem postar em LinkedIn, sem fazer alvoroço, nada. Porque eu aprendi isso com o pessoal. Cara, eu vou falar de verdade para vocês. Essa galera que foi postando, que está trabalhando, assim, eu sei que uma galera faz isso para chamar atenção, para gerar, para vender alguma coisa no Instagram. Mas eu vou te falar de verdade. Essa galera que posta no Instagram, não sei o que, eles estão tentando vender alguma coisa deles, que talvez eles nem são. E as pessoas de verdade que estão fazendo alguma coisa relevante para a sociedade, talvez nem está por esse caminho. Então eu entendi o seguinte, e isso a vida também me ensinou. Quando você for se conectar com alguém, conecta com alguém que tem profundidade naquilo que ela faz. Para mim, eu não tenho necessidade de ter vários contatos. Eu só preciso ter um contato, que é um contato correto, e vai me colocar exatamente onde eu preciso estar. Entendeu? E a partir daí, eu deixei de parar para os eventos, eu deixei de me importar de ter que se meter para ir para o evento X, que é o mais importante do Brasil. Entendeu? De ter que ir lá e mostrar que o trabalho que eu estou fazendo, eu falei, cara, isso para mim perdeu valor. O meu foco é conseguir construir um negócio aqui que eu sei que vai ter relevância para a sociedade, para as pessoas que eu estou fazendo. Aí eu volto na sua análise e te pergunto o seguinte: o que você quer para a sua vida, o que você quer para você? Porque no dia que eu descobrir isso, você vai saber qual a direção que você precisa tomar. Então é menos sobre CLT e PJ e mais entender o que você quer para você, para a sua vida. E se você não tiver essa resposta, procure até achar. Eu falo mais de coisa. Às vezes o silêncio é mas o que eu ia colocar, se eu estava puxando uma fala sobre o Eu em Pauta. Foi um projeto piloto que a gente fez com alguns colaboradores da área de TI. Eles voltavam já para a saúde do trabalhador e saúde mental. E tem uma das falas do projeto, foi um projeto muito intimista, um projeto com poucas pessoas, com poucos participantes. Uma das falas deles, eu lembro que eu perguntei assim, como que vocês gostariam de ser cuidados? A gente vai lá e a gente vai impor um modelo de cuidado que a gente julga que funciona ou que a gente acredita que é o correto, que se aplicaria, mas a gente dificilmente ouve que vem de lá para cá. E aí é muito triste, mas é engraçado e gerou muito debate, porque eles não sabiam responder. A gente não sabe responder como que a gente gostaria de ser cuidado. Então, e eu, enquanto sujeito, dentro das minhas relações, eu, enquanto trabalhador dentro da empresa, qual que era a minha visão sobre mim, aí entra o que o Virgílio falou, de como que o que eu quero, o que eu espero, o que eu projeto para mim. Mas essa pergunta reverberou no sentido de que ficou todo mundo assim, e era um time que se conhecia, eles trabalhavam juntos há mais tempo e usufruíam de intimidade. Então, as reações eu não sei responder isso. E isso não foi o nosso primeiro encontro. Então, assim, não foi uma pergunta que foi jogada no dia 1, quando está todo mundo ali meio tentando entender o que, é que vai ser aquilo. Foi no nosso último dia. Tipo, como a gente pensa no formato de cuidado a partir da lógica de vocês, a partir de quem está sendo cuidado. E aí, depois de
tirar a mente de pedra, né? A gente conseguiu chegar em algumas respostas, mas o vazio inicial dessa resposta, do eu não sei, ninguém nunca me perguntou isso, é muito latente, fica lá, né? E isso trouxe para mim também, para a gente tocou o projeto pensar estratégias de cuidado a partir de quem está sendo cuidado, ou a partir não só da ótica do cuidador. E isso foi muito interessante trazer o eu para essa discussão. É só isso mesmo. É por isso que é tão importante a gente trabalhar no nosso autoconhecimento. É a partir do autoconhecimento que a gente vai encontrar todas as respostas para a nossa vida. Seja, quero ser CLT, quero ser PJ, seja, como é que eu vou ser cuidado, quem sou eu, o que eu quero para daqui 10 anos, como que eu quero viver minha vida hoje. Será que faz sentido para mim guardar tanto dinheiro e só em viver depois da aposentadoria? Ou será que faz sentido para mim guardar menos dinheiro e conseguir vivendo as minhas experiências a partir de hoje? E a gente só vai poder responder isso individualmente, né? A gente só vai poder responder isso a partir do momento que a gente se conhece e conhece a nossa essência e entende. A minha resposta é essa. Até falando por experiência própria, eu sou de São Paulo, morei em São Paulo capital, morei em Sorocaba, minha família segue por lá, e eu vim morar em João Pessoa sozinha. Mas por quê? Porque fez sentido para mim. Porque dentro da construção da minha vida, de quem eu estava querendo ser, seja profissionalmente, seja pessoalmente, fez sentido para mim. Então, as decisões, elas precisam ser pautadas a partir dos seus próprios valores, de quem você é. E você só vai saber isso se você se olhar, né? Nesse ponto que você está falando, eu acho que é onde entra a maior relevância desse momento da NR01. Porque apesar da gente ter uma cultura, por exemplo, de profissionais de tecnologia que ainda não visualizam a relevância da falta de saúde mental para a sua própria carreira, produtividade, pelo menos para mim, o que me auxilia muito é ter as pessoas que façam as perguntas corretas. Então, quando você tem um profissional que mesmo que venha por uma lei, está lá e tem essa visão de fazer as perguntas corretas e despertar, a gente vem para o cuidado individual, que é uma terapeuta, uma psicóloga, falar assim, puta que pariu, tal pessoa me fez tal pergunta, eu não tenho a resposta, e eu estou extremamente incomodado porque eu não sei. Alguém perguntou como eu cuido de você. Não sei. Socorro, eu não sei. Então, isso é muito importante. Obrigado. Pessoal, quero agradecer a todos pela presença, pela contribuição. Eu acho que a gente precisa, você falou uma coisa muito séria. A gente precisa de fazer coisas sobre a vida. Eu acho que o que a gente fez hoje aqui é sobre essa questão da vida, do ser humano se conectar. Porque a rede social, a rede digital, ela afastou essa possibilidade. Eu acho que hoje que a gente conseguiu fazer isso. A gente fala da vida, da história do pai, daquilo que você quer, da tua experiência, E é isso. Sobre isso. Obrigado. Obrigado a todos. Tem o sorteio de um livro. Quem for sorteado, aí eu vou pegar os dados, a gente vai conversar no WhatsApp. O autor vai fazer a dedicatória e vai mandar para a pessoa. Tá bom? Então, rapidinho aqui. E também, quem quiser conversar, a gente está com a menina lá fora, a gente pode ficar ali no campeiro. Então, 31 pessoas, eu já coloquei aqui para sortear. O livro, para quem não desceu, do David Sender. O David Sender é médico psiquiatra. Então, vocês podem acessar o Instagram dele também. Tem algumas frases desse livro que é extremamente tocante. Assim. Então, vamos lá. Vamos ver quem vai ser a sortuda aqui. Número 16. Número 16, será que veio? Guilherme Rosélio. Aí? Não? Acho que está aqui nesse lugar.
14. Joana Paula está aí? Não? Eu quase escrever, só clicar aqui. Miguel Fernandes. Bom, parabéns. Bom, já tem WhatsApp, então vou pegar contigo, se eu pegar o nome completo, vou passar para o David, ele vai fazer a dedicatória, aí eu acho que para enviar deve levar umas 2 semanas, porque eu também vou comprar um livro e vou distribuir na data, eu vou estudar junto. Bom? Gente, muito obrigado. Muito obrigado. Sim, vou tirar eu sou essas coisas aí para mim.